Saudações, feras! E aí, tudo bem com vocês? Nesta aula vamos finalizar a série Conjuntos Numéricos, falando sobre números irracionais. Tá ok? Mas para entender que números são esses, vamos entender o que deu origem a este número. Qual o problema que surgiu historicamente para que esses números começassem a existir de fato. Tá ok? Outra coisa que nós vamos fazer é identificar esses números na reta numérica, na reta real. São dois pontos importantes. Não vamos nos aprofundar tanto na construção desses números, vamos apenas entender o conceito de números irracionais e a identificação dos números irracionais. Ok? Acho que é o suficiente para este curso. Vamos lá. Para entender bem o que são números irracionais e a natureza desses números, de onde eles vieram, qual a origem desses números, vamos entender o conceito de segmentos comensuráveis e incomensuráveis, pois Pitágoras e seus seguidores se deparou com um problema dessa natureza e a partir daí surgiu a ideia dos números irracionais. Para isso, vamos falar, é claro, sobre os segmentos comensuráveis, pois, caso contrário, esse segmento será incomensurável. Observe o seguinte, que no quadro eu tenho a unidade, tem um segmento AB e tem outro segmento também chamado de AB. Mas antes de ir propriamente para o conceito, vamos entender o que significa a palavra comensurável. Você sabe o que significa a palavra comensurável? Comensurabilidade ou comensurável significa aquilo que se pode medir. Observe que eu estou falando em medir, mas o que é medir? Olhe que comensurável significa aquilo que se pode medir. Mas o que é medir? Medir é nada mais do que comparar. Quando você mede, quando eu meço, nós estamos comparando. Mas para comparar, eu preciso de alguém, de alguma referência. Como eu posso comparar um objeto se eu não tenho outro como referência? Comparação é uma ação que precisa-se de, no mínimo, dois objetos. Tá ok? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou comparar o segmento AB, eu vou medir o segmento AB. Mas, para isso, eu vou compará-lo com quem? Com o segmento U, que é o nosso segmento unitário. Observe que no dia a dia, quando estamos medindo, por exemplo, quando alguém diz que caminhou 300 metros, significa que ela pegou 1 metro como referência para que possamos entender que ela chegou a 300 unidades tomadas, chamadas de 1 metro. Quando um veículo caminha 100 km, quando um veículo ele percorre 100 km, significa que ele tomou como referência para contar 100, 1 km. Observe que a unidade ela é um elemento padrão estabelecido para usar como unidade, como medida de comparação. Tá ok? Isso, é claro, surge justamente da ideia de número. Observe que todos os números que nós conhecemos, tá ok? Eles surgiram a partir do 1. A partir do 1, eu cresço, eu tenho múltiplos de 1, mas também tenho números menores do que 1. Não estou falando dos negativos, estou falando dos números quebrados, que estão entre 0 e 1, 0,5, 0,8, 0,333333. Então são números que também surgem a partir do 1, a partir do momento que eu quebro 1. Então a unidade é a nossa referência para obter segmentos maiores e também segmentos menores, que já vamos falar desse segmentozinho aqui que eu ainda não falei dele, tá ok? Mas, voltando, se eu quero medir AB, a pergunta que eu faço naturalmente é quantas vezes o segmento U cabe em AB. Mas eu não disse para você qual é a medida de U. O que é que nós vamos falar? Que U é um segmento de medida unitária. Observe que U eu estou chamando de unitária, que é a unidade, que é a nossa referência. Agora, de A até B, para medir
eu vou observar quantas vezes o U cabe em AB. Então eu tenho aqui 3 pontinhos que já está dividindo o segmento AB em pedaços de tamanho U. Nesse caso, eu tenho 1 mais 1 mais 1 mais 1. O que é que eu tenho? Que AB, a medida de AB, colocando aqui, ó, é igual a quanto? 4 unidades, certo? Eu vou chamar de 4 unidades, por quê? Porque eu tenho que a unidade tem essa medida e esta medida, ela cabe exatamente 4 vezes. Tranquilo? Agora, olha o seguinte. Eu vou pegar outro segmento que eu também vou chamar de AB. Observe que está um pouco maior. E vou medi-lo. Também tomando como unidade de medida o segmento U. A. Desta forma, o que eu tenho? Que U também tomei 4 pontos. Aqui, tá ok? Nesses 4 pontos, eu tenho 4 segmentos. 1, mais 1, mais 1, mais 1. Qual é o problema? O problema está aqui, pois U não cabe uma certa quantidade exata de vezes de A até B. Certo? Sobra um pedaço de AB cujo U não se encaixa nesse pedaço. E aí nós temos o seguinte problema, que é o que eu faço para obter um outro segmento que me sirva de referência. Eu preciso de outro segmento. O meu segmento referência é o segmento U. Então o que é que eu faço? Se eu quero medir AB, eu quero comparar AB com algum outro segmento. E esse segmento tomado como referência, eu pergunto quantas vezes esse segmento cabe dentro do segmento que eu quero medir, que neste caso é o AB aqui abaixo. Aí então o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar um segmento menor do que o U, tá ok? Vamos chamar esse segmento de W. E aí eu vou pegar W como sendo a metade de U, ok? Vou chamar W de 1/2. W, a medida de W é 1 sobre 2, a metade, tá ok? E aí o que é que eu tenho? Olha aqui, W cabe 2 vezes em U. Agora, veja bem, eu consigo comparar W com U? Consigo. Primeiro realizando essa ação de comparar W com U, pois o U era o meu segmento padrão. Eu tomei o W como sendo um submúltiplo, um pedaço de U. Sendo W um pedaço de U, um submúltiplo, eu posso agora comparar W com um segmento maior a B. Desta forma, vamos verificar quantas vezes W cabe em AB. Olha, se de um ponto até outro ponto eu tenho que a medida é U, se eu corto aqui ao meio, cada segmento desse nós chamamos de 1 sobre 2. Pois é a medida de quem? De W. Então, vamos fazer isso tomando a metade de cada segmento. Tá ok? E agora eu tenho que esse segmento W, ele cabe quantas vezes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Observe que o que eu tenho é 1/2, metade, 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 metade. Observe que este W foi um segmento que me levou a medir o segmento AB numa quantidade exata de vezes. Ele foi um segmento submúltiplo de U. Tá ok? Então, quanto é, neste caso, a medida de AB? Olha, quantas vezes eu tenho? Eu tenho 9 vezes 1 sobre 2. Neste caso, o que eu tenho é que AB é 9 sobre 2. Quando? Agora vem a informação de comensurabilidade, de segmentos comensuráveis. Observe que eu tive um problema, pois U não era um segmento que me desse a medida de AB. Tá ok? Não era um segmento
para padrão, para tomar como unidade de medida. Eu construí um novo segmento submúltiplo de U para medir AB e consegui. Poderia ser um terço, poderia ser um quarto, dependendo do segmento que eu tomasse. Eu tomei esse daqui e aí deu certo. Tá ok? Poderia pegar um segmento menorzinho e chamá-lo de um quarto. E aí eu ia ter um quarto e ia chegar na resposta também. Mas observe que, ao fazer isso, eu consegui medir o segmento AB. Neste caso, o que é que nós podemos dizer? Que o segmento U e o segmento AB são segmentos comensuráveis. Tá ok? Qual é o conceito de comensurabilidade? Está na ideia de que, dado uma unidade e um segmento, se eu conseguir estabelecer um submúltiplo de U de tal forma que esse submúltiplo de U caiba no segmento AB desejado medir, significa que o U e o segmento AB são segmentos comensuráveis. Olha só. Caso contrário, o que eu tenho? Esse segmento, caso contrário, significa o quê? Se eu não conseguir, de forma alguma, encontrar um submúltiplo de U, aí eu vou repartindo esse U, pegando um pedaço cada vez menor. Mas eu nunca consigo um segmento que é um submúltiplo de U que vai caber, né? Que pode ser colocado uma certa quantidade exata de vezes de A até B. Então, gente, isso é nada mais do que o conceito de comensurabilidade, segmentos comensuráveis, tá ok? Então, Pitágoras, ele se deparou com uma situação inusitada, né? Não Pitágoras, mas um de seus seguidores, um de seus discípulos, se deparou com uma situação inusitada. Pitágoras, ele é muito conhecido pelo seu teorema, o Teorema de Pitágoras. Para Pitágoras, tudo era geometria. Número representava a geometria. Então, a natureza dos números irracionais vem justamente de um problema de natureza geométrica. Pitágoras se encontrou com essa seguinte situação. Ele tinha um triângulo retângulo, um triângulo justamente onde se aplica o Teorema de Pitágoras, e aí ele tinha um triângulo retângulo que o problema desse triângulo retângulo era que os seus catetos eram unitários. Tá ok? E aí, veja bem, Pitágoras tinha cateto 1 e cateto 1, tá ok? Cateto AB 1 e cateto AC 1. Neste caso, Pitágoras, ao aplicar o Teorema de Pitágoras para encontrar o segmento BC, o que ele quer? Encontrar a medida do segmento BC. Olha lá, Pitágoras desejava encontrar a medida do segmento BC. Então, o que é que diz o Teorema de Pitágoras? A hipotenusa ao quadrado, se você não lembra, o que é hipotenusa? A hipotenusa, se você tem um triângulo, você tem 3 lados. A hipotenusa é o lado que está à frente do ângulo de 90 graus. O lado que está à frente do ângulo de 90 graus. Então, ela ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos dois catetos. E os dois catetos são os outros dois lados, que formam o ângulo de 90 graus. Eles formam, não é isso? Então, a hipotenusa ao quadrado, que é o lado BC, é igual ao cateto ao quadrado AB, que eu vou dizer que a gente já sabe que é unitário, mais o outro cateto ao quadrado. Portanto, BC ao quadrado, 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado, vai ficar 1 mais 1. Isso aqui vai dar quanto? 2. Portanto, BC, a medida de BC é igual à raiz de 2. Este foi o problema em que Pitágoras se deparou, né? Ou, historicamente falando, um de seus seguidores se deparou. E aí, chamando a hipotenusa de raiz de 2, vamos lá, chamando aqui a hipotenusa de raiz de 2, qual é o problema na natureza deste número? Observe que, tomando uma unidade,
né? O problema que Pitágoras e sua sociedade e seus seguidores tiveram foi que eles não conseguiram encontrar. Isso aqui é um segmento BC, tá ok? Podemos até tentar pegar esse segmento e transportá-lo, certo? Para isso, temos o compasso. Olha só, posso pegar esse segmento aqui e tentar transportá-lo, tá ok? Ou, a nível somente de noção, podemos pegar esse segmento aqui e trazê-lo para cá, tá ok? Observe que isso é uma aproximação aqui, só para termos uma noção do que aconteceu. Aqui. Isso aqui é só uma aproximação. Então, esse segmento é o segmento que foi encontrado ali, chamado de BC, cuja sua medida é raiz de 2. Então, qual foi o problema encontrado por Pitágoras e seus seguidores? Foi de encontrar, a partir da tomada de uma unidade, toma a unidade como segmento AB. Tomando a unidade, que de fato é uma unidade, né? Porque se eu estou chegando na raiz de 2, a partir da unidade AB. Então, o segmento AB e o segmento BC não eram segmentos comensuráveis. Este foi, de fato, o problema encontrado por Pitágoras. Ele não conseguiu encontrar um submúltiplo de AB, de tal forma que esse submúltiplo de AB, submúltiplo da unidade, se pudesse ser colocado, né, esse segmento, esse submúltiplo, pudesse ser usado como referência para medir o segmento BC. Ele não cabia uma quantidade exata de vezes, nenhum segmento cabia uma quantidade exata de vezes em BC. Tá ok? Aí, a partir daí, surgiu a ideia de incomensuráveis e aí surgiu os números irracionais. Por quê? Todos os números que eram comensuráveis, eles poderiam ser escritos desta forma. Na forma de um número racional. Olha, se todo segmento comensurável pode ser escrito na forma de um número racional, e aí é importante que você tenha assistido a aula de números racionais, tá ok? Se todo número comensurável, se todo segmento comensurável pode ser escrito na forma de um número racional, qual o problema que eu tenho? Que eu tenho um segmento incomensurável, não tenho como escrevê-lo na forma de número racional. Olha, se o número não pode ser escrito na forma irracional, ou seja, ele não vem da ideia de um segmento comensurável, ele agora é chamado de incomensurável, então esse número não é um número racional, e sim um número irracional. Espero que tenha ficado claro para você, certo? Não é o aprofundamento, mas é o conceito de número, a natureza dos números irracionais vem da natureza da incomensurabilidade, dos números incomensuráveis, tá ok? Mais uma vez, observe, todos os números comensuráveis pode ser escrito, eu posso encontrar um submúltiplo de 1, uma fração, ou seja, que é um número racional, que cabe uma quantidade exata de vezes no segmento desejado medir, que é o segmento AB aqui abaixo. Desta forma, AB é escrito na forma de fração, ou seja, na forma de número racional. Mas se eu não tenho um número comensurável, eu tenho um número incomensurável. Neste caso, eu não consigo um submúltiplo, observe a unidade é essa. Raiz de 2 foi encontrado a partir de 2 unidades. Então, eu estou calculando este número baseado na unidade de A até B, que é 1. Mas eu não consigo, né? Pitágoras e seus seguidores não conseguiram encontrar uma fração abaixo de 1, um pedacinho, certo? De 1, que coubesse uma certa quantidade exata de vezes de C até B ou de B até C. Desta forma, como ele não conseguiu, ele diz que esse número não é comensurável,
portanto é incomensurável. Então, se é incomensurável, não dá para escrevê-lo na forma de fração, já que na forma de fração eu tenho os números comensuráveis, os segmentos comensuráveis. E então, se não pode ser escrito na forma de fração, não é um número racional. Se não é um número racional, o que é que ele diz? Chamamos de irracional. Quer dizer então que todos os números irracionais são números dessa natureza, certo? E com este teor de natureza geométrica, certo? Então, gente, o que vamos fazer agora? Espero que tenha ficado claro a origem, né? E por que esses números surgiram. Porque o que nós vamos fazer agora é nada mais do que escrever números como este na reta numérica. Observe que o que você tem é a raiz de 2. Mas eu posso, sim, te adiantar alguns outros números. A raiz de 3, a raiz de 5, certo? A raiz quadrada de 7, a raiz quadrada de 8. A raiz quadrada de 8 é outro número que também está dentro desta natureza de segmentos incomensuráveis. Tranquilo, feras? Até porque a raiz de 8, se você for simplificar, é 2 vezes a raiz de 2. E aí você tem 2 vezes um número de natureza irracional. Portanto, você vai ter também um outro número irracional. Então, vamos fazer isso agora. Vamos identificar os números irracionais na reta numérica. Preste muita atenção. Vamos lá. Vejamos agora como vamos representar os números irracionais, pegando alguns exemplos, na reta real. É fácil representar um número natural. Aqui está. Basta tomar a unidade para chegar em qualquer número natural. Ao somar 1, a partir do zero, eu chego em qualquer número natural. Também é fácil fazer isso com um número inteiro qualquer, pois para descer para os números negativos, basta retirar 1. E aí eu tenho a reta decrescendo para os números negativos. Para os números racionais, já não é um trabalho tão simples, mas sim é possível fazer para alguns números até a olho nu. Como, por exemplo, eu posso pegar a metade do segmento 1 e chamá-lo de 1 sobre 2, sendo aqui um número racional não inteiro, ou também na sua representação decimal, 0,5, certo? Posso pegar qualquer outro número, por exemplo aqui, 3,5, ou a metade de quanto? De 7. 7 sobre 2. Né? Metade de 7, 3,5. Agora, observe que com os números irracionais, como é que eu consigo identificar a raiz de 2 aqui na reta? Chamando essa reta de reta agora real. Por que reta real? Porque nós temos o conjunto dos números naturais, inteiros, racionais e irracionais. Juntando todos esses conjuntos, nós temos um corpo, chamando este conjunto de número real. Tá ok? Todos os conjuntos juntos formam um único conjunto chamado de números reais. Agora vejamos como fazer isso. Observe que a raiz de 2 foi um segmento obtido a partir da junção, a partir de um triângulo retângulo cujo cateto é 1 e 1. Ou seja, eu vou imaginar que eu tenho aqui o cateto unitário, tá certo? Vamos lá. Toma aqui o cateto unitário. Se eu estou pegando 1 e 1, eu vou aqui pegar o segmento 1. Vai de 0 até 1. E vou construir um segmento igual a esse na vertical, formando outro cateto, que também vai de 0 até 1. Ok? Tá aí. E aqui eu vou dizer que é 90 graus. Desta forma, vamos formar o triângulo retângulo, fechando aqui a hipotenusa. Está aqui, ó. Assim, sabemos que daqui para cá vale 1 e daqui para cá também vale 1, pois é o segmento unitário. Sendo esse segmento um segmento unitário, olha, vamos colocar aqui, ó, daqui para cá vale 1
e aqui também vale 1. Ok? Coloquei para destacar, mas também não é necessário. Pode apagar, pois o que importa é a gente saber que daqui para cá vale 1 e aqui subindo também vale 1. Se aqui vale 1 e aqui vale 1, quanto vale essa linha vermelha? Já calculamos. Vale a raiz de 2. Raiz de 2. Esse segmento vermelho, a sua medida é raiz de 2. Pego o meu compasso, que ele vai me ajudar justamente a pegar aquela medida daquele segmento que eu chamei de raiz de 2. Coloco ele inicialmente no 0 e vou ajustar até chegar no segmento vermelho. Olha lá, observa aqui, ó, segmento vermelho. Fui lá na pontinha, vamos tentar ser o mais preciso. Fui, consegui. O que é que eu vou fazer? Eu vou descer, pois esse segmento aqui, eu só vou transportá-lo aqui embaixo. Então o que acontece? Ó, certo? Eu não preciso nem fazer tudo. Se eu conseguir fazer isso, eu posso trazê-lo para cá. Mas eu vou fazer só para destacar. Observe que este pontinho é justamente esse segmento da ponta aqui, né, que a gente chama de ponta seca, do meu compasso até a ponta do lápis. Essa medida é a mesma que essa, em vermelho, pois seria no círculo, se eu fizesse o círculo completo, o raio do círculo. Vou retirar aqui, certo? Vamos continuar. Ali naquele segmento, naquele ponto, né? Neste ponto aqui, está daqui para cá, tem a mesma medida do ponto 0 até esse ponto que eu ainda não conheço, tem a mesma medida que esse ponto até o final da hipotenusa aqui em cima, né? No encontro com o cateto. Portanto, daqui para cá, mede raiz de 2. Quer dizer então que a raiz de 2 ela se encontra entre 1 e 2 nesse ponto, sim. Ela está entre 1 e 2 nesse ponto aqui. Tranquilo? Isso pode ser feito com a raiz de 3? Pode. Pode ser feito com a raiz de 3. Como você faria com a raiz de 3? Olha, só é você observar que, como você já conhece a raiz de 2, então pegue o segmento raiz de 2. Vamos colocar esse segmento aqui abaixo. Vamos colocar o segmento raiz de 2 aqui abaixo. Olha, vou destacá-lo aqui. Tá ok? Vamos ver se preservei. Olha, o tamanho está preservado. Agora eu vou trazê-lo aqui abaixo e vou colocá-lo aqui, ó. Aqui está ele. Tá ok? Ou seja, isso significa o quê? Que daqui para cá eu tenho a raiz de 2. Então eu vou destacar aqui a raiz de 2. Raiz de 2. Significa o quê? Vamos destacar um pouco mais para que você possa ter realmente evidenciada todas as informações necessárias. Significa que do 0 até esta linha, esse segmento é um segmento incomensurável e a sua medida é raiz de 2. O que é que eu vou fazer? Vou levantar um catetozinho aqui, ó, certo? Unitário também, unitário. Aqui está ele. Daqui para aqui, esse segmento eu vou chamar de 1. E aqui eu tenho um ângulo de 90 graus. Agora, vamos calcular a medida desse segmento preto, que eu vou colocar aqui, ó. Segmento preto. Olha ele aqui. Tá ok? Esse segmento seria o meu novo x para o problema. Certo? Eu tenho um triângulo retângulo, cujo cateto é raiz de 2 e o outro cateto vale 1. Portanto, x ao quadrado é igual a raiz de 2, raiz quadrada de 2 ao quadrado, mais 1 ao quadrado. Portanto, x ao quadrado, raiz quadrada de 2 ao quadrado é 2. E 1 ao quadrado dá 1. Portanto, x é igual a raiz quadrada de 3. Olha só o que eu consegui. A raiz quadrada de 3, que era justamente quem eu queria. E observe que eu precisei pegar a raiz quadrada de 2, que era que eu já tinha, e de novo o cateto unitário. Isso eu posso fazer sempre? Pode fazer sempre. Você, para calcular a raiz quadrada de 4, já é fácil, vai dar o próprio elemento 2 aqui, né? Mas se você quiser calcular a raiz quadrada de 5,
Você vai fazer sempre que você quiser, tá ok? Dessa forma. Aí vamos lá. O que é que eu vou fazer agora? Vou, naturalmente, calcular a medida de x usando o meu compasso. Tá aqui o compasso. Coloco lá na pontinha, tenta ser o mais preciso possível. E aqui transfere dessa forma. Eu pego essa medida, que está muito bem colocada, daqui para cá, não importa para onde eu vá. Isso vai dar sempre x, que é quem? A raiz quadrada de 3. Ao fazer isso e transfiro essa medida para cá, encontrei onde fica a raiz quadrada de 3. Onde fica a raiz quadrada de 3? Aqui, ó. Raiz quadrada de 3. Certo? Ah, se você for fazer a raiz quadrada de 4, você já sabe que é 2. Você pode colocar aqui. Mas isso daqui é para o quê? Para números irracionais. Certo? Para finalizar, observe agora no quadro, em resumo, todos os conjuntos estudados até o momento. Primeiro, o conjunto dos números naturais. Observe que na reta que eu tenho 0, 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Continuando, olha a setinha, certo? Depois dos conjuntos dos números naturais, eu tenho o conjunto dos números inteiros, que inclui os números naturais, portanto, os números naturais estão contidos, estão dentro dos números inteiros, mas também tem os números negativos, menos 1, menos 2, menos 3, e também, continuando, certo? Os números negativos. Depois dos conjuntos dos números inteiros, eu tenho o conjunto dos números racionais, representado pela letra Q, que vem de quociente. Ok, e quem são os números racionais? São todos aqueles que podem ser escritos na forma de quê? De fração. A sobre B, onde A e B são números inteiros. Todos esses números estão na forma de fração? Sim, pois o A já está aqui, o que falta é o B. Mas observe que todos os elementos da fração aqui abaixo vale 1. Certo? Portanto, eu tenho que todos os naturais e todos os inteiros também são números da forma A sobre B. E são números racionais. Mas tem números que são racionais que não estão aqui já escritos. Como, por exemplo, posso pegar o 3,5 aqui, ó. Destaca aqui o 3,5. Tem outros? Tem. Pode ser do lado negativo também. Ou posso pegar também aqui a fração. Que fração seria essa? Metade entre 2 e 3. 2,5. Metade de 5. 5. Olha o A e olha o B. Posso também pegar outros exemplos aqui. Enfim, o que eu tenho aqui nesta reta, existe uma infinidade de números racionais. E os irracionais também estão aqui na reta? Também estão. Pois são números, observe que todo natural é inteiro, mas nem todo inteiro é natural. Existem inteiros que são negativos, portanto não podem ser chamados de naturais. Todo natural e todo inteiro é racional, mas nem todo racional é inteiro e natural, pois existem os números quebrados, como é o caso do 5 sobre 2, do 3,5, que não são números inteiros. Mas observe que os números irracionais, eles não estão nesse jogo de inclusão, eles são os números à parte. Desta forma, eu não posso dizer que natural, inteiro e racional é irracional, pois você viu na aula que a construção dos números irracionais é de uma natureza distinta da construção dos números racionais, certo? Desta forma, o que eu tenho? O que eu tenho é que os números racionais é um conjunto à parte. Ao formar todos esses conjuntos, colocando eles juntos em um único pacote, eu tenho agora uma coleção de números. E essa coleção é chamada de números reais, representado pela letra R. Mas como eu identifico? Você pegou aqui o exemplo do número natural, do inteiro, do racional, e não colocou nenhumzinho exemplo de número irracional. Olha,
Pegando do 0 até o 1, o que eu tenho é que o lado do quadradinho ele é unitário. Então, daqui para cá também vale 1. O que eu vou fazer é subir. Observe que o que eu vou calcular aqui é a diagonal deste quadrado. Eu vou passar uma reta para calcular a diagonal deste quadrado. Mas, já foi feito na aula sobre números irracionais, tá ok? Vamos colocar aqui, ó, segmento. O que eu quero é calcular esse segmento, pois assim eu vou estar calculando a raiz de 2. Como é que eu vou fazer isso? Basta levar em consideração que daqui para cá vale 1 e daqui para cá também vale 1. Se eu tenho um triângulo retângulo com cateto 1 e 1, significa que a hipotenusa, já feita anteriormente, vale quanto? Raiz de 2. Agora o que é que eu faço? Para transportar essa raiz de 2 para a reta real. Essa reta, vamos chamá-la de reta real, certo? Se tivesse só os naturais, seria a reta natural, reta dos inteiros, mas aqui eu já estou incluindo todos os números, então vamos chamar de reta real. O que é que eu faço agora? Observe que o que eu vou fazer é simplesmente pegar essa ponta conhecida como ponta seca e pegar a ponta do lápis, colocando nos extremos do segmento. Aqui está, ó. Preciso abrir um pouco mais, aqui está, certo? E aí eu vou fazer o quê? Eu vou descer. A partir do momento que eu faço isso, esse segmento que eu marquei, esse pontinho que eu vou marcar, a medida de 0 até a ponta da hipotenusa, né, até o ponto mais alto do triângulo, é a mesma medida que esse segmento que vem do 0 até esse pontinho ainda desconhecido, ou melhor, agora conhecido, cujo esse pontinho tem a mesma medida que aqui. Observe que eu vou traçar uma reta vermelha aqui, pois essa reta vermelha tem a mesma medida que essa reta vermelha. Portanto, aqui está a raiz de 2. Aqui está a raiz de 2. Certo? Isso pode ser feito, esse mesmo procedimento pode ser feito para você identificar na reta a raiz quadrada de 3, a raiz quadrada de números não exatas. Tá? As raízes não exatas. Tranquilo? Então, desta forma, aqui está o resumo de todos os conjuntos, o que nos dá o conjunto dos números reais. Espero que tenha ficado claro para você, tá ok? Vamos, naturalmente, fazer alguns exercícios nas próximas aulas, nessa série agora de conjunto dos números reais, né? Dos conjuntos numéricos. O que falta agora é só vamos colocar aplicações para vocês. Espero que tenha ficado claro todo esse processo de construção. Não vale a pena pular nenhuma das aulas. É importante que você siga da primeira aula até a última, tá ok? Anote, tenha um caderninho para fazer suas anotações, para dar pausa, para refletir, para entender, tá ok? E, acima de tudo, pense. Estabeleça em você o desafio do pensar, tá ok? Se você gostou desta aula, se você gostou deste vídeo, deixa o teu like, ativa o sininho, tá ok? Para receber notificações de novas aulas, que daqui em diante vamos fazer somente exercícios. E não se esqueça de se inscrever no canal. É importante que você se inscreva no canal, tá ok? Para que assim possamos dar continuidade a este trabalho, divulgando. A sua divulgação é muito importante. Muito obrigado, valeu e até a próxima.